quem que é o Flávio? Como às vezes você até, né? Porque eu sei a sua história, acompanho a tua história, mas quem que é o Flávio? Eu sou um garoto da periferia, um garoto de 46 anos hoje já, né? Mas eu sou o garoto da periferia do Rio de Janeiro, assim eu me identifico, que andava de ônibus 2h30 a 4 horas por dia entre ir e voltar para o trabalho, mas que buscou, pesquisou, quis mais da vida, que não questionou os formatos, os modelos, as formas, e, enfim, e hoje eu busco manter a minha essência, continuar a ser esse mesmo garoto, mas tentar avisar as pessoas que a vida pode ser muito mais do que aquilo que contaram para elas, né? Eu gosto de ser esse mensageiro que diz para as pessoas que elas podem mais do que aquilo que a escola, que a universidade, que o mercado de trabalho diz para elas que elas podem ser. Eu gosto de ser essa peça que gera esse incômodo aí que você mencionou. Total, total. E, poxa, tocando a WhatsApp, fundador da WhatsApp, Orlando City, por sinal te vi lá, lindíssimo, nossa, o estádio tá maravilhoso, energia surreal, meusucesso.com. O geração de valor. De onde vem esse seu lado de contribuição? Porque, cara, é uma coisa nobre, né? Porque às vezes você podia estar crescendo e não devolver. De onde surgiu esse devolver de volta pra galera que tá assistindo? Às vezes quando a gente tem resultados, né, e não compartilha, não acredita na lei da maré, né? Quando não sobe. Olha, eu sempre digo para as pessoas que ganhar dinheiro é muito bom. Eu acho que é hipócrita quem diz que é ruim ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito bom, é excelente, você facilita a sua vida, você pode realizar as coisas que você quer, você pode proporcionar para as pessoas que você gosta aquilo que você alcança proporcionar. Mas quem esteve dos dois lados, como é o meu caso, eu fui pobre e hoje eu sou rico, quem esteve dos dois lados pode dizer e constatar que dinheiro não é tudo. Então, assim, muita gente filosofa a respeito disso, mas ele não conhece os dois lados. Perfeito. Ou nunca foi pobre, ou nunca foi rico. Perfeito. Não é? Então, eu estive nos dois lados. Isso que eu estou dizendo aqui não é uma filosofia lida. Dinheiro não é tudo. Não é? Dinheiro não é tudo. Dinheiro é muito bom, mas não é tudo. Particularmente para mim, para minha experiência aos 46 anos de idade, eu comecei a Geração de Valor, que eu digamos assim que é o projeto que expressa essa minha vontade de contribuir. Não é o único, eu já trabalho com contribuição com pessoas vulneráveis desde a minha adolescência. Meus pais faziam trabalhos voluntários na igreja e eu participava com os meus pais. Legal. Então eu participava, eu sempre convivi muito com pessoas muito pobres mesmo. Então, e eu era visto como filho do pai rico e eu era de classe média baixa. Então eu já estou acostumado a lidar com isso há muitos anos, mas digamos que o Geração de Valor foi um projeto mais contemporâneo, onde eu comecei a compartilhar conhecimentos, não é? E eu penso que eu sou muito beneficiado com isso. Eu sou profundamente beneficiado desde quando eu comecei o Geração. Você disse que me segue desde 2011. 2011, 16 de agosto foi o primeiro post dele, que é o meu aniversário, por sinal, a guitarra. No Instagram, no né? Instagram. Mas assim, eu comecei em maio de 2011 no Facebook a criar uma conta para compartilhar conhecimentos. Comecei lá com 1 seguidor, com 2, com 3. Hoje no total somos mais de 5 milhões e meio de seguidores. Mas esse início aconteceu porque eu estava aqui nos Estados Unidos, minha empresa bombando no Brasil, eu já não participava mais do dia a dia dela, eu estava só no campo estratégico, meus executivos já tocavam negócio e eu senti falta, senti vontade, e a forma de eu expressar essa minha vontade foi escrevendo, foi fazendo vídeos, e isso cresceu muito, né? Cresceu bastante de lá para cá. Mas eu diria para você que nesse momento agora é a minha vontade de dar uma notícia para a pessoa, dizer para ela, cara, a vida pode ser mais do que a CLT. A CLT é um formato, um conjunto de leis que é uma jabuticaba brasileira, não é? Um conjunto de leis que estabelece um formato de trabalho, 44 horas semanais, de segunda a sexta, você ganha isso, você ganha aqui, você tem esse direito, e as pessoas orbitam em torno desse conceito de vida.
não é só de trabalho, é estilo de vida, elas orbitam em torno disso. Eu tenho que sair de manhã, tenho que bater meu ponto, tenho que trabalhar. Na realidade, isso vem de antes, né? Eu estudo, vou para a faculdade, tenho meu diploma, arrumo um emprego, compro uma casa em 30 anos, pago essa casa por 30 anos e ganha esta forma, né? A palavra se conformar ganha esta forma que alguém estabeleceu. E eu tenho muita vontade de dizer para as pessoas que a vida não é só isso. Ela pode viver muito bem, dignamente, dentro desta forma, não é? Trabalhando 8, 10 horas por dia para ganhar um salário e ter fundo de garantia e pagar uma casa, um financiamento num banco do governo por 30 anos. Não tem nenhum problema isso. Mas a vida pode ser mais do que isso. E o empreendedorismo me deu isso, não é? Porque eu vivo empreendedorismo na prática desde 1995, quando eu abri minha empresa e minha vida foi, não é? Eu, como empreendedor, como empresário, construí uma carreira baseada em resultados. Então, eu não falo do que eu ouvi falar, eu não falo do que me disseram. Que eu li num livro. Que eu li num livro, que me contaram. Eu falo do que eu vivi. Perfeito. Mas mais do que falo o que eu vivi, eu tenho um propósito em falar o que eu vivi. Eu falo o que eu vivi com um propósito. Meu propósito, ao compartilhar, é dizer para a pessoa: existem outras formas de vida, além de uma carteira de trabalho, de uma CLT, de um conjunto de leis ou de direitos, ou seja lá o que for. Não é? E essa forma de vida o empreendedorismo nos oferece. É óbvio, nem todo mundo vai ser empreendedor. Nem todo mundo vai estar afim de correr risco que o empreendedor corre. Provavelmente todo mundo vai querer ter o resultado que o empreendedor tem. Mas nem todo mundo vai estar afim de pagar o preço. Porém, eu penso que se pelo menos 1% a mais quiser, já é uma grande contribuição para o Brasil. O Brasil, 70% dos empregos formais no Brasil são gerados por pequenas e microempresas. 70%. Ou seja, o maior empregador do Brasil não são as estatais e não são as multinacionais. Ou seja, se o pequeno, e o que eu estou falando é o seguinte, o pequeno e microempreendedor, quem é? É o dono da padaria, o dono da escola, é o cara da lanchonete, é o cara de uma confecção, que compra uma franquia de uma determinada marca. Esse é o pequeno e microempreendedor. Esse cara é o maior empregador do Brasil. Cara, se mais pessoas empreendem, mais empregos a gente gera. Então, para o desenvolvimento do Brasil, é fundamental que jovens, homens e mulheres, sonhem em querer mais. Que não sonhem em depender do governo, mas que sonhem em depender do seu próprio trabalho. Empreenderem e criarem os seus negócios. Então, eu entendo que a minha missão é um pouco dessa vontade de contar que ela pode viver de forma diferente, mas entendendo também que isso tem impacto no Brasil e na sua economia. Então é isso que me fez e me faz, ao longo desses 7 anos, dedicar meu tempo de forma gratuita. A internet é um meio de muitas pessoas empreenderem, é um canal, né? Empreendedores digitais, é um canal de vendas. Eu não vivo de internet, não é um meio de vida para mim. Ao contrário, eu tenho as minhas empresas, aqui eu dou meu tempo, mas isso tem um propósito, né? E eu me sinto muito recompensado quando, por exemplo, e eu recebo muitas desse tipo, pessoas que mandam para mim o seu depoimento dizendo que, baseado nas informações, no estímulo, na motivação que a gente deu, que abriu o seu negócio, tem 2 filiais, 3, que está empregando 50 pessoas, que ganha tantos milhões por ano. Há várias. Se eu fizesse um vídeo disso, esse é um vídeo de 1 hora de pessoas, porque são 7 anos, né? E detalhe, isso não é um projeto que tu tem resultado imediato em 1 mês. São 7 anos. Não é? 7 anos. Então você tem aí, eu já tenho um acervo. Eu sempre me convenci que se apenas uma pessoa entendesse, já valia a pena. Já tá valendo. Se só um maluco que estiver aí do outro lado entender, pra mim já tá bom. Mas já tem algumas centenas de malucos já que já